Hey galera, mais um vídeo, que aqui quem fala com vocês é o Easy, pessoal, esse é o Easy Responde, lembrando que esse quadro só acontece por causa das perguntas de vocês, então vai lá no Instagram e pergunta pra mim o que você quer saber, que eu respondo aqui no vídeo, mas lembrando que a pergunta é na última publicação, como comentário, não é no direct e nem nos stories, é na última publicação como comentário, pergunta apenas uma vez a tua pergunta, que vai ser respondido assim que possível, beleza? Então sem enrolação, já vamos para a primeira pergunta, que é do Lucas Ferreira Dias 1, e ele é assim, ó. Como você acha que vai ser o final de Berserk? Conhece o anime ou o mangá? Bom, irmão, eu conheço Berserk, só que eu nunca assisti. Por quê? Porque quando eu comecei a querer me interessar pela obra, eu vi que o anime estava terrível e o mangá, eu geralmente não leio muito mangá, então não tenho tempo, né? Então eu preferia ver o anime e tal. E quando eu fui ver, tava muito feio, muito ruim, as pessoas que eram falando mal, e eu acabei não vendo e fiquei meio, sabe, com medo de ver o bagulho porque tava ruim, eu poderia estragar minha experiência. Então até agora eu não assisti, respeito muito, sei um pouco da história, mas infelizmente não sei como te dizer como vai ser o final ou não, qual a possibilidade, uma teoria sobre isso, porque realmente eu não assisti a obra, não sei a premissa da obra. Conheço alguns pontos por assistir alguns vídeos, por exemplo da Gabi Xavier, que ela fala sobre Berserk, então eu gosto, respeito, mas nunca assisti, infelizmente, mas quero um dia assistir para prestigiar essa obra que é antiga, que é clássica e que ainda tá aí, cheia de histórias e coisas para nos contar. Então, quero sim, só que é aquilo, tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo e o anime tem que ajudar também pra gente poder assistir com mais facilidade. Mas deixe para mim nos comentários aí, vocês gostam de Berserk, conhecem a obra e se conhece, como você acha que vai ser o final? Deixe aqui nos comentários para mim. A próxima pergunta é de Maru Ser Zero, e ele é assim, ó, salve isso, um salve irmão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela pergunta, e a pergunta dele é assim, ó, quem venceria, Obito com Sharingan e poder completo versus Madara também, completo e vivo? Bom, irmão, eu acredito que quem venceria seria Madara. Madara, como eu sempre falei, é um ninja superior, é um ninja fora da realidade, ele usa hack, ele é zica do pântano, então com certeza Madara venceria, essa é a minha opinião, visto o que os dois fizeram. Mesmo o Obito sendo muito poderoso, ele é um dos Uchihas mais fortes, mas eu acredito que Madara sim era mais forte que ele, sempre foi e sempre vai ser. Então Madara é zica, o que ele fez na obra não tem realidade, nenhuma das pessoas fez o que ele fez, então Madara sim é o ninja mais forte na questão dos Uchihas, na minha opinião. Mas a opinião de vocês é qual? Madara é mais forte que Obito ou Obito é mais forte que Madara? Eu já respondi isso no canal, então deixem pra mim a opinião de vocês. A próxima pergunta é de Rafael Hatman e ela é assim, ó, Wiz, qual seria o desfecho de Boruto se Kakashi ficasse com ambos Sharingans de Obito? Por irmão, eu acredito que não mudaria muita coisa, pois o início de Boruto já começa uma era de paz. Aquele pré-Boruto ali, antes de acontecer, antes de Boruto nascer e tal, já era uma era de paz, os ninjas não lutavam mais uns contra os outros como era antigamente. Então mesmo Kakashi sendo muito poderoso e continuando com todos esses poderes, não traria uma mudança muito grande para o roteiro da obra de Boruto. Isso continuaria normal, Kakashi deixaria de ser Kage, se aposentaria, seguiria a vida dele e não mudaria muitas coisas. Então o fato de Kakashi ter ou não Sharingan não influenciaria no futuro da obra. Essa é a minha opinião, vendo o que aconteceu e vendo que Kakashi entregou o cargo dele e seguiu a vida, e a época em que ele foi Kage já não era uma época de insegurança, as coisas já estavam se caminhando para a paz, beleza? Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês. Se Kakashi continuasse com Sharingan, o que aconteceria na obra de Boruto? O que mudaria na obra de Boruto? A brutalidade ali, o que mudaria de fato, não pontos detalhados, óbvio que mudaria algumas coisinhas pequenininhas, mas na obra de Boruto em si, o cerne da obra, a premissa principal da obra, o que mudaria? Deixe para mim nos comentários. A próxima pergunta é de Brum004, seria Bruno04, eu acho que é assim, né? E a pergunta dele é assim, ó, por que se o corpo de Kimimaro era perfeito, o Orochimaru não criou uma cura para a doença dele, já que ele cura corpos, inventa corpos e tal? Bom, irmão, ele não inventou uma cura porque não tinha uma cura. Uma doença sem cura, não existe cura. Mesmo que o cara é um gênio, o cara não vai inventar uma cura do nada. Vou criar uma cura aqui para isso e pum, inventei, sou gênio. Simplesmente não tinha cura, e se não tinha como Orochimaru curar ele, significa que a doença era muito grave, era uma coisa que não tinha jeito mesmo, porque é explicado na obra, porque o corpo de Kimimaro era um corpo diferente de um corpo de um ser humano normal, o corpo dele tinha genética diferente, tinha estrutura diferente, e não era bem assim para mexer, então era difícil Orochimaru e também para o Kabuto analisarem ele, estudarem ele e fazer ele ficar curado, então não conseguiram porque não tinha como, era muito difícil, era um corpo muito difícil de mexer. Isso que a obra nos disse, e eu fiz vídeo aqui no canal sobre Kimimaro e sobre o clã dele, então assiste lá
prestigie os vídeos que estão muito bons e você vai descobrir bastante coisa sobre esse personagem que é muito zica e eu sou muito fã dele, beleza? Vai lá e assiste, tá no card, canto direito superior da tela. A próxima pergunta é de Lucas Gabriel Costa Brito, ele é assim, ó: quão poderoso seria Naruto no início do clássico se ele não tivesse a Kurama? Bom, irmão, ele continuaria sendo muito poderoso, continuaria sendo muito zica e eu fiz um vídeo falando sobre isso. Se Naruto merece sim o título de ser poderoso, merece ser respeitado como ninja sem a Kurama dentro dele. Então eu criei um vídeo assim, vai lá, assiste, tá no card, canto direito superior da tela. Um vídeo muito bom, expliquei muita coisa sobre Naruto, sobre o clã dele, sobre tudo que envolve Naruto e a Kurama, e se ele é sim um protagonista que venceu por ser protagonista, ou se ele é um cara que venceu por se esforçar e por ter talento, mas o talento do jeito dele. Então vai lá, assiste, que é um vídeo muito legal, um vídeo muito bom, eu fiz com muito carinho pra vocês, seus boca de burro. A próxima pergunta é de Rafael Hatman, e ela é assim, ó: Gaia com o 7º portão aberto conseguiria vencer o 4º Hokage? Boa, irmão. Se a gente analisar que Gaia lutou contra Kisame com o 7º portão e venceu o Kisame, e o Hokage e o Killer Bee juntos lutaram contra Kisame e venceram ele, mas com um pouquinho de dificuldade ali, a gente pode dizer que o 7º portão tem a mesma força do Hokage, ou seja, o Hokage e o Gaia com o 7º portão, eles têm quase a mesma força, se não a mesma força. Então eu acredito que os dois empatariam, nenhum venceria o outro, por causa que é muito poder, e pelo que a obra nos mostrou, o poder do Gaia com o 7º portão é quase ou igual ao poder do 4º Hokage. Essa é a minha opinião, tendo em vista o que a obra nos disse. Mas como sempre, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Gaia venceria ou Gaia perderia pro 4º Hokage? Deixe nos comentários pra mim, que eu quero saber a opinião de vocês, que é muito zica, e vocês são foda pra caralho. A próxima pergunta é de Zé Vitor Cantor, ele é assim, ó: salve Luiz, por que Bi não morreu depois de ter a 8 caudas extraída de seu corpo? Bom, irmão, eu fiz um vídeo sobre isso, é só tu ir no card canto direito superior da tela ou pesquisar Killer Bee ou Otaku Monstro, que vai aparecer o vídeo que eu fiz explicando tudo, os motivos dele não ter perdido a sua vida quando foi tirado as 8 caudas dele, tanto na primeira vez na 4ª Guerra Ninja e depois quando lá os Otsutsuki vieram na Terra e tiraram de novo o Bi dele e deu aquela putaria toda. Então vai lá, assiste e confere porque tá muito bom, eu explico tudo sobre isso e tiro todas as dúvidas de vocês. Então vamos para a próxima pergunta, que é do Roberto 7DH, e ele é assim, ó: por que a Rin não voltou como é do Teisei? E onde está o corpo dela? Salve, irmão. Um salve, meu bom, espero que tu esteja gostando do vídeo e a tua pergunta é simples de responder. Ela não foi trazida da guerra por um motivo bem simples. O Kabuto trouxe as pessoas à guerra por serem fortes, pessoas poderosas que ajudariam eles a vencer a guerra, que ajudariam eles a passar o rodo na geral da guerra. Então tinha que ser ninjas poderosos, ninjas fortes e que valesse a pena ser trazidos pelo Edo Tensei. A Rin não era forte, ela não era, que daria muito trabalho para as pessoas na guerra, ela não seria uma pessoa forte que devastaria ali o campo de guerra, que era o que ele precisava. Por isso que ele invocou a Katsuki, por isso que ele invocou o Kage, e a Rin não tá no nível desses caras, infelizmente. Então ela não foi trazida por causa disso e o corpo dela, a princípio, está enterrado lá no cemitério de Konoha. Isso é o que a gente acredita e isso é que a obra nos deu a entender. E é por causa disso que ela não foi trazida de volta e o corpo dela está lá, beleza? Essa é a minha opinião, essa é a verdade porque isso aconteceu de fato. Foi dito na obra que quem foi trazido de volta à vida foram pessoas poderosas e fortes, e quem não foi, foi por dois motivos. Ou porque estava sua alma presa, que a Rin também estava com a sua alma presa entre o céu e a terra ali, aquele mundinho que tem ali, que um dia eu vou explicar pra vocês o que é. Então é isso, Roberto. Não foi trazida porque não era forte. A próxima pergunta é de Sérgio Gustavo 00, ele é assim, ó: Zabuza conseguiria vencer o Quarteto do Som? Bom, irmão, tendo em vista os poderes do Zabuza, sim, ele conseguiria vencer o Quarteto do Som, mas eu acho que ele sofreria bastante se todos eles lutassem contra ele, a coisa ia ser feia, mas eu acho que ele conseguiria vencer pela experiência e pelo poder que Zabuza tinha. O Zabuza era um espadachim da névoa, muito poderoso, muito zica, e só não mostrou mais poder porque foi colocado no início da obra de Naruto, onde os poderes eram muito reduzidos naquela época. Os poderes foram crescendo conforme a obra foi passando, só que ele estava no início, então ele não mostrou mais poder por ser o ninja lá do início da obra. Mas eu acredito que sim, ele venceria o Quarteto do Som, mas levaria muito pau deles. Essa é a minha opinião, mas eu quero saber de vocês. Zabuza venceria o Quarteto do Som? Deixe os comentários para mim, que eu quero ler e saber a opinião do Zika do Pântano, que são vocês. A próxima pergunta é de Rafael Hatman, ele é assim, ó: Luiz, na época dos segundos Kages, tipo segundo Hokage, segundo Hokage, segundo Tsuchikage, o segundo Hokage era o Kage mais temido de todos naquela época, entre todas as vilas? Bom, irmão, eu acredito que ele era sim um dos mais temidos por ser um dos mais fortes na época, se não mais forte.
A questão é que a gente subestima muito os Hokages da Vila da Folha, que eles são os mais fortes e tal, mas eu acredito que naquela época o segundo não era o Hokage mais forte. Eu acredito que o segundo Tsuchikage era o mais forte naquela época, e se não era o mais forte, empatava com o Tobirama. Essa é a minha opinião, porque Tobirama realmente foi um Hokage muito forte, mas naquela época os segundos também eram muito poderosos, pode ter certeza, confia em mim, que eles eram poderosos sim, e passavam pano em geral. Mas a primeira geração foi forte, mas a Hashirama despontou. A segunda geração ficou entre o segundo Tsuchikage e o segundo Hokage como os mais fortes. Já na terceira geração, eu acredito que o Hiruzen era mais forte e depois o terceiro Raikage. Na quarta geração, eu acredito que foi o Minato, com toda certeza. E na quinta geração, eu vou de Tsunade. Eu não vou continuar aqui, porque depois vem Kakashi, Naruto, não sei o que. A gente tem que analisar bem, mas eu falei de geração. Obviamente que os Kages se embolaram tudo ali, que às vezes o terceiro ficou junto com o segundo de outra vila e o quinto de outra, sabe, juntou. Mas o que eu peguei? Eu peguei primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, não importa de que época foi, e botei ali na minha filinha e juntei agora pra vocês para dar essa explicação. Mas óbvio que às vezes o quarto Hokage tava junto com o terceiro Raikage, que tava junto com o segundo, que tava junto com o primeiro da outra, entendeu? Porque foram se misturando ali, e isso foi muito legal na obra de Naruto, que não foi gerações bem certinhas, né? As gerações entraram uma na outra, assim como é na vida real. Mas eu juntei as gerações, colocando eles como primeiro, segundo, terceiro e quarto, beleza? Mas deixe para minha opinião de vocês. O que vocês acham? Quem é o mais forte? Quem é o segundo mais forte? O segundo Kage mais forte da história? Deixe para mim nos comentários para me saber a opinião de vocês. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido. Se gostaram mesmo, não esqueçam, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos rumo aos 200 mil inscritos ainda esse ano, pessoal. Ajudem aí pra gente poder chegar nos 200 mil inscritos e a gente continuar tendo essa interação muito boa um com o outro, beleza? Então fique com Deus, tenha uma boa semana e sempre corra atrás dos seus sonhos, com fé, determinação. Sempre acredite no que você pode mais, sempre acredite que você é capaz de vencer, mesmo com dificuldades, porque a dificuldade ela é passageira, o fracasso ele é momentâneo, mas a vitória ela vem se tu acreditar e se tu não desistir. Quem desiste não alcança a vitória, mas quem consegue perseverar mesmo na dificuldade, consegue passar por cima de tudo e consegue ir além e adiante, ser mais forte. Então, fique com Deus e bora conquistar, né? Fui!